Muito bem, vamos falar agora do centro de gravidade, diferenciar o centro de gravidade do centro de massa. O centro de massa ele é definido, posição do centro de massa, como 1 sobre a massa total, somatória das pedaços de massa do corpo, vezes a posição de cada pedaço que é onde está essa massa, certo? Essa é a definição da posição do centro de massa. Quando eu tomo o centro de massa como origem, a posição do centro de massa dá zero. O centro de gravidade ele é definido da seguinte forma, preste muita atenção. Eu tenho a força total que age no corpo, certo? Que é a soma das forças em cada pedacinho do corpo. Então eu posso ter um pedaço aqui que está com uma força para cá, posso ter um pedaço aqui que está com uma força para cá, um pedaço aqui que está com uma força para cá. Vai estar uma força distribuída nesse corpo. Somo todas as forças, eu tenho a força total. E tenho o torque total, que eu vou pegar em relação à origem, cada uma dessas posições onde as forças estão sendo aplicadas. Então eu vou ter cada um dos RIs, as posições onde essas forças estão sendo aplicadas, fazer o produto vetorial com a força que está sendo aplicada nesse ponto. Somo todas as contribuições, eu vou ter o momento, o torque total. Tá. Definição da posição do centro de gravidade. O centro de gravidade é tal que quando eu faço o produto vetorial com a força total, ele me dá o torque total. Então eu tenho que achar um ponto do corpo, que quando eu substituir nesse ponto do corpo, aplicar a força total nesse ponto do corpo, ele terá o mesmo efeito, dará o mesmo torque da soma dos torques que estão agindo sobre todo o corpo. Esse é o significado do centro de gravidade. Volta para cá. No vídeo anterior vocês viram decompondo posição, onde a força está sendo aplicada, como a posição em relação ao centro de massa mais a posição do centro de massa. E eu posso decompor o torque como um torque que vai produzir uma rotação em torno do centro de massa, mais uma tendência à rotação do centro de massa em relação ao ponto externo, que eu chamo de torque do centro de massa. Tá? Eu posso fazer essa decomposição, posso também fazer a decomposição da posição do centro de gravidade, certo? A posição do centro de gravidade em relação ao ponto externo é igual à posição do centro de gravidade em relação ao centro de massa, mais a posição do centro de massa. Quando eu faço isso, esse torque aqui, que é interno, que é a tendência de rotação do sistema em torno do centro de massa, quando eu pegar e substituir aqui essa parte em rosa, eu vou ter a posição do centro de gravidade em relação ao centro de massa, produto vetorial com a força total, tá? Mais a posição do centro de massa, produto vetorial com a força total. Esse cara aqui já é igual ao que a gente tinha antes. Não mudou nada. É a tendência do centro de massa a rodar em torno de um ponto externo. Esse cara aqui é o nosso antigo somatória das posições nas coordenadas internas, produto vetorial com as forças em cada ponto do meu corpo. Perceba o seguinte, perceba então que eu tenho que achar essa posição dentro do corpo que vai satisfazer essa relação aqui, independente da escolha do centro de rotação, porque agora eu estou como centro de rotação, centro de massa. Perceba o seguinte, como isso daqui tem que ser verdade, como essa expressão tem que ser verdade, torque total igual a posição do centro de gravidade, produto vetorial com força total, digamos que aqui esteja o centro de massa. E digamos que o torque total esteja definido, saiba o valor. E eu sei a direção, por exemplo, para fora do plano. Perceba que, dado uma certa distância, vezes esse vetor aqui, eu descubro o torque total. Isso significa que qualquer ponto nessa linha aqui vai me dar o mesmo torque total quando eu fizer o produto com a força total. Ou seja, se eu escolher o centro de gravidade aqui, vai dar o mesmo valor de torque total se eu escolher centro de gravidade aqui. Então o centro de gravidade
não é necessariamente um único ponto. Uma última coisa que eu preciso falar do centro de gravidade é: se a força que está sendo aplicada num ponto for igual à massa daquele ponto, ou a carga daquele ponto, vezes um campo homogêneo, que não depende do ponto, é o caso, por exemplo, da força da gravidade na superfície da Terra. Então, quando eu substituir esse cara aqui nessa expressão de cima para avaliar o valor da posição do centro de gravidade, perceba que fantástico. A massa posso juntar com RI, o MI posso juntar com RI. Eu consigo fazer uma somatória só em MI e RI e deixar o campo para fora. Esse cara aqui, por definição, é a massa total vezes a posição do centro de massa nas coordenadas internas. Mas, por definição, a posição do centro de massa nas coordenadas internas é zero. Isso quer dizer que esse cara necessariamente é zero. Então, se a força for escrita em termos da massa vezes um campo homogêneo externo, então essa contribuição aqui dá zero. Sobra que o torque vai ser simplesmente devido à força total vezes a posição do centro de massa. Isso significa que a posição do centro de gravidade vai ser igual à posição do centro de massa. Ou seja, significa que nas coordenadas internas, esse cara aqui é zero, o centro de gravidade vai estar em cima do centro de massa, e é o que acontece quando você faz os experimentos na superfície da Terra. Por isso que confunde tanto nos livros didáticos, às vezes isso daqui não está bem diferenciado. Centro de gravidade é onde eu coloco a força resultante para achar o torque resultante, e centro de massa é a somatória das massas e as posições dividido pela massa total. É isso aí. Espero que você tenha curtido.